Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você sabe o que é a culpa? Se você se arrependeu e está realmente arrependido do que fez, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar por aquilo que Jesus já pagou. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Ontem eu comecei a ensinar sobre as características de um coração perfeito. E sabe, quando cristãos mais jovens, todos passamos por um período em que, toda vez que cometemos um erro, nos sentimos culpados, sabe? Às vezes por dias e dias. E acho que a verdadeira maturidade espiritual é crescermos para entender que as pessoas podem ter fraquezas, mas não são perversas, querem o que é certo. Deus sabe que você quer o que é certo. E Ele lida com você de acordo com isso, Ele continuará a lidar com você sobre as coisas em que precisa crescer, mas Ele faz isso como um pai amoroso, não como um capataz zangado e na verdade, uma das características de um coração perfeito é que você não fica cheio de culpa e condenação o tempo todo, mas é o que nós fazemos às vezes. Então, ontem falei sobre como uma das coisas que uma pessoa com o coração perfeito deve fazer é prestar atenção no que está no coração. Elas guardam o coração com toda a diligência e pensam no que está acontecendo dentro delas. Elas não pensam só em fazer um show externo para as pessoas admirá-las, sabe? Mas entendem que não importa o que as pessoas pensem, é o que Deus pensa que é mais importante. Eu me lembro de uma vez que o Senhor me disse: sua reputação na terra não é tão importante quanto a sua reputação no céu. Amém? Assim Deus vê o nosso coração e quer que ele seja reto. Alguém pode nos admirar por todas as nossas boas obras ou atos gentis, mas Deus sabe por que estamos fazendo, e se estamos fazendo para sermos vistos ou admirados, então não são obras puras, nosso coração não é puro. Na verdade, não estamos fazendo isso para dar, mas para obter algo. E então eu falei sobre como o coração perfeito está sempre crescendo espiritualmente, e a próxima coisa que quero mencionar é que uma pessoa com coração perfeito é totalmente comprometida. Não estão comprometidas só no domingo pela manhã? Estão comprometidas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Não estão comprometidas só quando estão com os amigos cristãos? Mas também estão comprometidas quando estão trabalhando com pessoas que não acreditam em Cristo. E em Apocalipse diz que Deus prefere que sejamos quentes ou frios, não pessoas mornas. Porque se você for morno, eu o vomitarei da minha boca. Isso não soa muito bem, não é mesmo? Sabe, parece ser algo que devemos levar muito a sério. Então, Deus quer que sejamos completos. Em Romanos 12, verso 1 está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façais uma dedicação decisiva de vossos corpos. Então, isso é algo que nós temos que decidir se isso vai acontecer. Como Paulo disse, meu propósito determinado é conhecê-lo. Ele tomou a decisão de que isso era algo que seria importante para ele. E sabe, Daniel decidiu que não iria se contaminar comendo os alimentos ricos e delicados do rei, porque ele havia feito um voto a Deus de comer só vegetais, tomar água por um certo tempo. E assim, existem decisões que chamamos de decisões de qualidade. Sempre digo, é fácil fazer dieta no domingo à noite depois do jantar. Quantos aqui já fizeram uma dessas, sabe? Mas na segunda-feira, por volta das 2 horas, quando sua barriga começa a roncar, é quando chega o primeiro teste. Você vai ficar firme ou você vai voltar para o que é bom para a sua carne? Então ele diz que devemos fazer uma dedicação decisiva de nossos corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo,
santo, devotado e consagrado e agradável a Deus, o qual é o seu culto, razoável, racional, inteligente e sua adoração espiritual. Às vezes dizemos, mas é tão difícil. É tão difícil. Bem, Deus nunca nos pede para fazer algo que seja demasiadamente difícil. Porque qualquer coisa que Ele nos peça para fazer, Ele sempre vai estar conosco para fazê-la. E Ele nos dará força para seguir em frente. Mas temos que estar dispostos a passar por coisas que não serão confortáveis. E somos meio viciados em conforto, quer você saiba ou não. Achamos que o sofrimento é ficar sem ar-condicionado por 2 horas. Você vai a uma vila na Índia e eles falam assim, hã? O que é ar-condicionado? E então, temos que ter cuidado para não ficarmos tão viciados em nosso conforto que sempre que Deus nos peça para fazer algo que vai exigir algum sacrifício ou significa que não vamos conseguir o que nós queremos, temos que lembrar o que Jesus fez por nós. E Ele não queria ir para a cruz. Ele pediu 3 vezes para que Ele não tivesse que beber o cálice do sofrimento, mas se fosse a vontade de Deus, então Ele o faria. Então ninguém gosta de sofrer, mas se quisermos a vontade de Deus mais do que queremos nosso conforto, muitas vezes passaremos por coisas, e não estou falando de sofrer como algumas pessoas em certos lugares que sofrem por serem pessoas cristãs. Não estou falando de ser espancado e torturado. Isso acontece para algumas pessoas, mas estou falando apenas, sabe, se Deus pede para você dar algo que você realmente não quer dar, isso causa sofrimento em nossa alma. Se você abrir mão de algo que realmente deseja manter, sabe? Então, há coisas pelas quais teremos que passar se quisermos crescer. Quero que você entenda isso. É impossível amadurecer espiritualmente e ficar confortável o tempo todo. Na verdade, isso é tão bom que vou repetir. É impossível crescer e ser um cristão maduro se você acha que ao fazer isso se sentirá confortável o tempo todo. E sabe, não ouvimos muito sobre sofrimento ou sacrifício hoje, mas se você voltar ao século XVI, XVII, isso era tudo o que eles pregavam. O tempo todo falavam disso. Na verdade, se você ler livros da época, ou que tenho a tendência de ler, às vezes eu tenho que deixá-los. Deus, estou cansada de sofrer, preciso de uma pausa. Vou ler algo que pareça um pouco melhor. Então, o que significa dedicar todos os seus membros? Bem, o Senhor me disse uma vez, Joyce, é hora de sua boca ser salva. E eu fui salva. Eu tinha dado meu coração ao Senhor, mas ainda não tinha dado a Ele a minha boca. Ele pode ser seu Salvador sem ser o seu Senhor. Precisamos dar a Ele nossa mente. Temos a mente de Cristo e temos que pensar com ela. Tudo aquilo que temos tem que ser oferecido a Deus. O dinheiro que você tem não é seu. Você não teria se Deus não desse a você. E agimos como se estivéssemos fazendo um grande favor a Deus se dermos os 10%. E a Bíblia diz no Novo Testamento para sermos generosos. Isso significa muito mais, eu acho, do que o dízimo. Acho que significa que tudo que temos tem que estar disponível para Deus. Esse é um pensamento assustador. Você pensa, bem, se Ele me pedir tudo o que eu tenho? Sabe, havia um jovem na Bíblia que disse, o que eu devo fazer para ser perfeito e seguir todos os seus mandamentos? E Jesus disse, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e diz que ele foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Logo depois disso, a Bíblia diz, qualquer um que desistir de casas, irmãos, irmãs, terras, por minha causa aqui, nesta vida, receberá 100 vezes mais nesta vida. Não diz que temos que esperar até ir para o céu. Então, realmente, quando Jesus pediu a ele tudo o que ele tinha, se ele tivesse disposto a dar, teria recebido muito mais de volta. Era só um teste para ele, tinha a intenção de mostrá-lo que as suas posses significavam muito mais para ele. E eu descobri que às vezes Deus nos testa nesta área só para verificar e ver se suas coisas significam muito para você.
E às vezes ele me pede para dar algo que não quero dar ou fazer algo que eu não quero fazer, sabe? Seus olhos devem pertencer a Deus. Não olhe para coisas que sejam impróprias. Seus ouvidos não devem ouvir fofocas, não dê ouvidos a pessoas dizendo coisas ruins de outras pessoas, sabe? Às vezes temos que dizer às pessoas, sinto muito, não quero ouvir isso. Bem, sabe, eu não quero ofender ninguém. Você vai deixá-los usá-lo como depósito de lixo? Quando uma pessoa te diz algo sobre alguém, mesmo que você não queira acreditar, às vezes é difícil se livrar disso. Isso põe um pouco de suspeita em você, tipo, e você começa a olhar aquela pessoa de forma diferente. Então, em João 17,10, Jesus diz, tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu amo isso. Tudo aquilo que Jesus tem é nosso e precisamos ser capazes de dizer tudo o que eu tenho é teu. 1 Pedro 2,9 diz, vós sois o povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não há nada medíocre, morno ou comprometedor sobre o que Deus nos chamou. Devemos viver vidas separadas. Isso não significa se separar de todos os outros e pensar que somos melhores. Significa apenas que, para seguir a Cristo, você não pode fazer o que todo o resto do mundo faz o tempo todo. Talvez algumas coisas somos livres para desfrutar de qualquer coisa que Deus criou, porque tudo que Ele criou, Ele disse que é bom, mas temos que ter cuidado, especialmente parece que quanto mais o mundo se compromete, que mais normal isso parece ser para as pessoas, e temos que ter cuidado, porque o mundo muda, mas Deus, Ele nunca muda, sabe? Os estilos de roupas podem mudar, pessoas podem mudar, nós mudamos, mas Deus nunca muda. E assim a nossa moral, não importa em que século você viva, a nossa moral ainda deve ser a mesma dos dias em que a Bíblia foi escrita. Nada dela muda. Então, uma pessoa com o coração perfeito é totalmente comprometida. Uma pessoa com o coração perfeito não se sente culpada e condenada. Eu me lembro de uma vez quando Deus falou no meu coração e disse, se você quer usar a sua fé para algo grande, use-a para ficar livre da culpa. Isso está um grande problema para mim. Eu não sei sobre você ou quantos nos assistindo no computador ou TV, mas eu diria que a grande maioria das pessoas, mesmo que acreditem que estão perdoadas, ainda se sentem culpadas por algo. E eu aprendi muito sobre isso. Fico feliz em dizer que agora eu estou livre, eu não passo nem 5 minutos por ano me sentindo culpada. Eu peco, mas sei como me arrepender e acreditar que estou completamente perdoada e que Deus, Ele se esqueceu do meu pecado e o levou para tão longe quanto o leste está do oeste e Ele não se lembra deles mais. Tem uma escritura na Bíblia que acho maravilhosa, diz que Ele não fica relembrando dos pecados passados e trazendo-os até nós. É bom saber disso, mas você sabe o que é a culpa? Se você se arrependeu e está realmente arrependido do que fez, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar por aquilo que Jesus já pagou por nós. Isso é literalmente o que significa. Parece errado pensar que você pode fazer algo errado e pedir para ser perdoado e depois se afastar disso como se não tivesse feito nada. É como, isso não está certo. E sabe, se fosse um pecado pequeno, você só teria que sentir culpa por algumas horas. Se for um pecado médio, talvez leve 2 ou 3 dias. Mas, cara, se for um daqueles grandes, talvez você tenha que ficar 1 mês ou 2. E o que é interessante é que, eventualmente, nós recebemos perdão e paramos de nos sentir culpados por aquilo. Então, por que não agora? Por que desperdiçar o tempo de Deus? Ele precisa de você, Ele quer usar você. E quando você está cheio de condenação, você se afasta de Deus. Você se afasta de sua presença. Você não ora com ousadia como deveria estar orando.
Tem coisas que você precisa pedir a Deus e você nem sequer pede, porque ainda se sente culpado pela última coisa que fez de errado. E o apóstolo Paulo, ele passa por toda essa coisa em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer este eu faço. Ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Ó, graças a Deus, ele o fará por meio de Jesus Cristo. E o verso seguinte diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, tudo o que Deus realmente quer que façamos é sermos honestos conosco. Eu li recentemente que integridade espiritual é a capacidade de ser brutalmente honesto consigo mesmo. Uau! Brutalmente honesto consigo. Sim, eu fiz isso. A culpa é minha responsabilidade. Eu não vou culpar outra pessoa, eu não vou dar uma desculpa. Eu fiz isso, me perdoe. Não quero fazê-lo de novo. Por favor, me ajude. E se você estiver realmente cheio de fé, pode se afastar disso. Mas é difícil fazer isso, não é? Veja, achamos que temos que pagar. Certamente tenho que pagar por isso de alguma forma, mas em muitas escrituras diz que ele fez um perfeito e único sacrifício para todos sempre e para todas as pessoas. Não é necessário mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Então me lembro uma vez quando o Senhor me disse, como você vai superar esse pecado? Eu disse, vou receber o sacrifício que você fez por mim. Eu sabia a resposta, mas não estava praticando. Isso foi o que veio ao meu coração. Será que você não poderia fazer isso agora mesmo? Então nós perdemos 7 semanas até que você termine com isso, porque, veja, Deus precisa de você agora. Precisa de você cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, e não... Mas o diabo lhe dirá, quem você pensa que é? Não pode simplesmente se safar? E não é uma questão de ser orgulhoso, é como, Deus, você é tão bom em me perdoar por completo e remover toda a condenação. Veja quando Deus perdoa o nosso pecado, se não há mais condenação lá, então como pode haver culpa? Porque o pecado se foi. Ele o levou para tão longe quanto o leste está do oeste. Deus se esqueceu de tudo. E falamos com Deus sobre coisas que ele já esqueceu há muito tempo atrás. Hebreus 4,16 diz, vamos, pois, sem medo, com confiança e ousadia. Como Deus quer que cheguemos ao trono, sem medo, com confiança, com ousadia. Ao trono da sua graça. O trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores. Vai e receba o favor que você não merece. Eu sei que não mereço isso, Deus, mas vou aceitar. Não merecemos nada do que Deus faz por nós, mas estou disposta a aceitar tudo o que Ele quer dar. Porque Ele nos ama, a Bíblia diz que é porque Ele quer. Não é porque nós somos amáveis. Deus nos criou porque Ele realmente queria alguém para Ele amar. Ele não queria alguém apenas para adorá-lo, quero dizer, Ele não estava assim. Oh, eu preciso ser adorado, sabe? Ele quer que o adoremos porque isso é bom para nós. Mas tudo aquilo que Deus nos pede para fazer é porque isso realmente é bom para nós. E Ele criou você porque Ele realmente queria amar você. Ele queria alguém para Ele amar. O amor, Ele deve se doar. Ele tem que ser ativo, tem que ser doador. Caso contrário, ele se torna um rio estagnado, obsoleto e fedorento. E devemos receber o amor de Deus e amá-lo de volta. Amar as outras pessoas e sempre manter esse fluxo, receber e fluir, receber e fluir. A primeira coisa a fazer de manhã quando nós oramos é, antes de começar qualquer outra coisa, reservar um tempo e receber o amor de Deus. Conheça várias escrituras sobre o amor de Deus. Medite nelas ou as confesse, e então lembre-se do quanto Deus ama você.
Eu amo esta escritura na amplificada Efésios 3:12, no qual, por causa da nossa fé nele, ousamos ter a ousadia, a coragem, a confiança do livre acesso e uma abordagem sem reservas a Deus, com liberdade e sem nenhum medo. Isso é tão bom, tão bom. O próximo é: um coração perfeito está em paz. 1 Pedro 3:4, mas seja a dor no interior. E no verso anterior diz assim, que a coisa com a qual não devemos nos preocupar é como nos vestimos, com a maquiagem, cabelo ou joias. Não é com a coisa externa que, sabe, Deus se preocupa, mas que seja a dor no interior e a beleza da pessoa oculta do coração, o encanto incorruptível e imperecível de um espírito manso e pacífico, que não está ansioso ou perturbado, o qual é precioso aos olhos de Deus. Eu digo, muitas vezes quando estou ensinando, se passássemos tanto tempo nos preparando por dentro quanto nós nos preparamos por fora, estaríamos em boa forma. Sabe, demorou muito para eu chegar aqui bonita assim. Tive uma pessoa para o cabelo, uma para a maquiagem, sabe? Eu tenho um monte de cremes para a pele e... Quem aqui demorou um pouco para se arrumar antes de sair de casa? Quem? E assim, se passássemos o mesmo tempo nos preparando por dentro quanto nos preparamos por fora, pense como nós estaríamos muito melhor. 2 Pedro 3,14 diz: portanto, meus amados, já que vocês estão ansiosos por isso, façam todo o esforço para serem achados imaculados, irrepreensíveis e em paz com Ele. Em paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, e apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. E Paulo disse em Filipenses 4:11, eu aprendi a estar contente, não importa qual seja a minha circunstância. E a Bíblia Amplificada diz que estar contente significa estar satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto. Não significa nunca querer mudanças. E se eu lhe disser agora que precisa se contentar com onde está e você disser, bem, espera um minuto, sabe, eu preciso de dinheiro? Não sou casado, eu quero um marido? Eu tenho um marido e eu não quero ele? Ou o que seja. E Paulo disse que nós precisamos estar contentes. Isso não significa nunca querer que nada mude, mas significa que você está contente em Deus porque você acredita que onde quer que você esteja agora é exatamente o lugar em que você deveria estar agora. É difícil quando não gostamos do lugar em que estamos, não é? Quando não gostamos do lugar, não queremos, mas mantemos nossa mente muito nas circunstâncias da nossa vida e não o suficiente em Deus, desfrutando da vida que Ele nos deu, sabe? Você pode estar tendo uma circunstância que não gosta e ainda assim desfrutar sua vida? Isso é o que eu vi David fazer? Eu fazia tudo o que podia para deixá-lo infeliz? Eu não estava tentando deixá-lo infeliz de propósito, mas, sabe, eu era infeliz. Então, quando você é infeliz, você deixa as pessoas ao seu redor infelizes também. E eu via ficar feliz assim mesmo. E isso me deixava furiosa. Mas foi o que me mudou a longo prazo. Então, a sua capacidade de estar contente, Deus usava isso para trabalhar em mim, para me mudar. Então, quando deixamos outras pessoas nos fazerem felizes, nós não estamos ajudando elas em nada, só estamos fazendo o jogo do inimigo. Amém? E assim eu passei por 5 dos meus pontos. Então, vamos ver se eu te dou o resto deles ou não. Tudo bem, temos que fechar por hoje. Obrigada por ter estado conosco. Eu quero que você saiba que Deus te ama muito, muito mesmo e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Mesmo que você não veja isso agora, você verá se não esmorecer nem desistir. Deus te abençoe.